Fala pessoal, seja bem-vindo de volta, agora nesse vídeo completo. E se você está aqui é porque você está interessado em se assegurar de fazer um investimento imobiliário realmente de sucesso. E hoje eu vou te trazer um passo a passo do zero para que você saiba investir no mercado imobiliário em um nicho específico, que é apartamentos compactos para investimento. Eu vou falar especificamente desse nicho para que te entenda quais as informações que a gente tem que buscar, quais as informações que a gente tem que analisar para aquele imóvel realmente ser um bom investimento para a gente que busca renda ou ganho com valorização. Investir no mercado imobiliário não é segredo para ninguém que é uma das melhores opções para quem deseja investir buscando renda passiva ou até para quem busca ganhar dinheiro na compra e venda de ativos, comprando ele, tendo um ganho de capital, a valorização daquele imóvel. E por que falar de apartamentos compactos? Hoje, esse nicho do mercado imobiliário é o que tem maior crescimento. A tendência mostra que a demanda é por esses imóveis e por isso a gente tem uma demanda crescente por aluguel desse tipo de imóvel, fazendo com que se valorize cada vez mais esse ativo, para que se tenha um ganho de aluguel ali, de rentabilidade maior do que os outros imóveis, maior do que outras tipologias de imóveis. Então a gente falar sobre apartamentos compactos faz com que a gente já niche para o melhor segmento de investimento imobiliário atual. Mas vamos lá, Léo, me explica então qual é o primeiro passo para quem quer investir em imóveis buscando locação ou valorização acima do mercado. Primeiro é entender as tendências locais, é entender onde aquele empreendimento que você está olhando está localizado, se aquele bairro tem uma demanda crescente, se ele tem ali melhorias já no plano diretor da cidade, se tem ali alguma tendência de crescimento populacional. Então entender a localização e todas as informações que abrangem aquela localização faz sentido para que você, a partir dali, entenda se está no caminho certo, pelo menos para continuar investigando e buscando informações sobre aquele empreendimento. Então vamos lá, Léo, qual é o primeiro passo para quem quer investir no mercado imobiliário? E de pronto eu já vou te trazer uma informação que é o mercado imobiliário, ele é um mercado local, De preferência, busquem investir no local onde você mora, na cidade onde você mora. Se for escolher o bairro e tiver bairros prósperos, em crescimento perto de onde você mora, busque por empreendimentos naquela localidade. Mas por que essa preferência? Porque você vai estar com muito mais informações reais daquele empreendimento ou da localização daquele empreendimento. Quando a gente fala de valorização no mercado imobiliário, isso tem muito a ver com o crescimento daquele bairro, com o crescimento da região onde aquele empreendimento está localizado. Então você realmente saber se aquele bairro está em crescimento e qual a demanda vai fazer total diferença na escolha do empreendimento. Para a partir dali você ser atribuído de mais informações sobre o empreendimento em si e aí a gente conseguir fazer uma análise completa. Então, para você que está começando, entenda que o mercado imobiliário é um mercado local. E local quer dizer localização. Localização é tudo. Mas, Léo, eu não moro perto de nenhum bairro que esteja em crescimento. Não tem problema. Você vai já procurar em bairros que normalmente tem um crescimento acima da média. E esses são bairros nobres, como os bairros beira. O que quer dizer bairro beira? É o beira-mar, o beira-parque, o beira-praça. Sempre esses bairros que são rodeados por praça, ou tem algum parque, ou é próximo ao litoral, eles sim tem investimentos da cidade para que ele cresça com maior turismo, ou com maior demanda, por ter pessoas querendo morar naquele bairro. Então busquem por esses bairros que a gente já sabe que o histórico é de crescimento. E aí não vai ter erro na tua localização do investimento. Não vai ter erro de que aquele bairro realmente vai valorizar acima da média em comparação aos outros bairros. Dito isso, você já entendendo que a localização é o principal fator quando se fala de investimento imobiliário, eu quero te falar qual é o melhor momento de entrar em um lançamento imobiliário, qual é o melhor momento de comprar um investimento imobiliário quando se trata de imóvel na planta. Eu já te adianto que esse é o fator mais importante quando se fala de investimento, porque quando a gente compra é onde a gente vai ter realmente um ganho em relação à valorização. Então existe uma tabela durante o ciclo de obra daquela construtora, onde existe o pré-lançamento, o lançamento, durante a obra e a obra pronta. Então, quando a gente fala de investimento, sempre está atento a estar comprando esse imóvel no pré-lançamento vai fazer total diferença no final do teu investimento, pois você vai estar sempre buscando o melhor momento de compra, ou seja, a primeira tabela. Então se alertar de quando entra em um plantão de vendas de um imóvel na planta de que aquela tabela é realmente a primeira tabela daquele lançamento, vai fazer total diferença. E para isso é interessante que você tenha acesso à construtora por meio de um corretor
ou de forma direta, para que você tenha acesso a essa informação logo no pré-lançamento, né? Eu costumo ver, infelizmente, investidores que entram em plantões onde o lançamento já está ali na terceira, quarta, quinta tabela e que ao final da obra ele vê que não teve tanto ganho, justamente por ele ter entrado na hora errada naquele empreendimento. Então você ter um profissional que te auxilie, que traga a informação sempre que tenha um pré-lançamento, para que você ali naquele momento analise se é um bom investimento, faz total diferença no ganho no final desse investimento. Qual o melhor fluxo de pagamento para um imóvel de investimento? Esse é um questionamento que eu sempre tenho clientes fazendo essa pergunta para entender se faz sentido colocar um investimento com financiamento ou se paga à vista, se paga de forma parcelada durante a obra. E essa resposta, para ser muito sincero, não existe uma resposta exata, porque vai depender de muitos fatores. Lembrando sempre que a regra para um investimento é expor o menor capital possível até você começar a ter retorno sobre aquele investimento. Então, qual vai ser a estratégia? Se vai ser usando o financiamento, se vai ser negociando direto com a construtora um valor menor, já que vai ser pago à vista, ou que vai ser pago durante a obra direto, 100% para a construtora. Tudo isso vai depender da negociação. Mas lembrando que a regra de ouro é ter a menor exposição de capital até que o investimento comece a dar retorno. Então, partindo desse princípio, fica mais fácil para a gente começar a entender por onde começar a negociação. Tendo essa regra de ouro, faz com que a gente consiga analisar se está sendo um bom investimento em relação a outros empreendimentos. Essa que eu vou falar agora é uma regrinha que eu não vejo ninguém falando e que eu considero um dos fatores mais importantes quando se trata de investimento em apartamentos compactos, tá? Quando a gente fala de imóvel compacto para locação, a gente fala muitas vezes da alocação short stay, que é a alocação por diária, por temporada. E isso requer que o condomínio, né, o empreendimento, ele tenha um DNA desse tipo de locação. Léo, o que é que você quer dizer com esse DNA? Quando a gente constrói um empreendimento, muitas vezes a ideia, o conceito do empreendimento, ele já traz consigo esse DNA de aluguel por temporada, né? Essa ideia de imóvel que se parece com um hotel, com a rede hoteleira. E isso é muito importante porque nos assegura que após pronto, essa vai ser a finalidade daquele empreendimento. O que eu vejo muitos corretores e clientes infelizmente errarem quando se investem em imóveis compactos, comprar um imóvel compacto sem observar esse DNA do empreendimento e após ficar pronto, o condomínio acaba criando uma regra onde não pode se alugar esse imóvel por temporada, né? Não se pode colocar esse imóvel para alugar no Airbnb ou em alguma outra plataforma de aluguel por temporada ou por diária. Isso acaba com a finalidade do investimento, já que você já investiu com o objetivo de alugar aquilo, de ter locação com alta rentabilidade, se tratando de short stay. Então a gente se atentar à tipologia, o DNA, né, o conceito daquele empreendimento faz total diferença, mas não só faz total diferença, te assegura de que aquele objetivo que você tem com aquele imóvel vai ser realizado após ele ficar pronto. Outro fator que eu considero importantíssimo quando se trata de investimento em apartamento compacto é a gente conseguir olhar para ele com um olhar de consumidor. Eu vejo esse erro acontecer demais com clientes, onde eles buscam no imóvel satisfazer alguns desejos dele, né? Alguns gostos dele. Ele quer uma sala ampla, 2 quartos. E na verdade, quando a gente fala de imóvel para investimento, a gente tem que buscar qual é a demanda por aquele imóvel, né? Muitas vezes a gente tem uma maior rentabilidade em imóveis com 25 metros quadrados, com 20 metros quadrados, como tem em São Paulo, e tendo maior rentabilidade do que imóveis gigantescos, né? De 2, 3 quartos, de 100 metros quadrados ou até de 80 metros quadrados. Isso se dá porque a gente não está observando aquele imóvel com o objetivo de moradia, mas sim de estadia. E quando a gente fala de estadia, a gente está falando de consumidor. Então ter esse olhar de consumidor quando a gente vai investir no mercado imobiliário faz total diferença para que a gente consiga sim extrair a maior rentabilidade, porque a gente está observando a demanda que tem por aquela tipologia de imóvel, né? E não buscando ali satisfazer um gosto nosso como consumidor de moradia. Eu costumo dizer que quem investe no mercado imobiliário não é apenas um investidor, mas é um investidor empreendedor, porque a gente precisa sim ter essa visão de cliente, de empresa, né? De prestar um serviço, principalmente quando a gente fala de imóveis compactos. A gente na verdade está fazendo parte de um mercado hoteleiro, né? Quando a gente está colocando um imóvel para alugar ali por short stay ou long stay que seja, a gente está suprindo uma demanda de locação, uma demanda seja turística ou de moradia, mas de qualquer forma a gente está oferecendo um serviço, a gente está colocando um imóvel para suprir, né, a necessidade de um cliente. Então quando a gente fala de cliente, né, e de mercado, a gente está falando de empresa. Então
Então esse olhar empreendedor, a gente se colocar no lugar do cliente, se colocar no lugar dele para entender qual a real necessidade, tentar suprir da melhor forma para buscar ali extrair a maior rentabilidade, né, o maior retorno financeiro em cima daquele investimento, faz muita diferença no final das contas. Eu costumo dizer, inclusive, que quando a gente investe no imóvel compacto, o investimento no projeto de arquitetura, por exemplo, em colocar móveis realmente que sejam funcionais para o objetivo de locação que está se propondo, faz muita diferença na rentabilidade, né? E muitas pessoas, nessa hora do projeto arquitetônico, na hora de mobiliar aquele imóvel, acaba tendo um receio de investir um valor maior, porque não acredita que aquilo vai gerar realmente um aumento naquela rentabilidade. E quando no final faz total diferença, ela aumenta muito a rentabilidade. Então a gente entender esses pormenores e entender que a nossa visão tem que ser de empreendedor e não apenas de investidor, faz com que a gente consiga um retorno financeiro exponencial em relação a outras pessoas que têm a visão mais fechada, que têm a visão apenas de investidor. Outro ponto crucial para quem vai investir nesse tipo de imóvel é entender toda a parte jurídica que compõe aquele empreendimento. Entender se aquele empreendimento ele tem um patrimônio de afetação, ou entender se não tem, mas qual o histórico da construtora, entender qual o DNA da construtora, se ela já constrói aquilo ali, se ela tem algum histórico que possa te trazer ali dados reais de imóveis parecidos com aquele, qual foi a rentabilidade, né? Qual foi a valorização que teve no decorrer do tempo. Então a gente buscar essa segurança em dados faz muita diferença na hora de uma análise de um imóvel. A parte jurídica, eu costumo dizer que a gente buscar um profissional, né, um corretor que é especializado nisso, faz com que a gente tenha uma segurança maior de que está tendo todas as informações. Porque, para falar a verdade, muitos clientes nem leem o contrato, o que eu considero um erro gigantesco. Por mais que você confie no profissional que você está negociando, faz parte do seu dever checar todas as informações, né? Se suprir de todas as informações para que façam com que aquele investimento tenha real segurança, tenha todos os seus deveres e direitos preservados naquele contrato. Então, se atentar à parte jurídica daquele empreendimento faz muita diferença para que você não tenha surpresa no final da negociação, para que você não venha a se arrepender de algum ponto depois do contrato assinado. O último ponto, mas que eu não considero de forma nenhuma o menos importante, se duvidar, o mais importante, apesar de eu já ter falado de vários pontos que eu considero muito importante nessa jornada de investimento, é você realmente procurar um profissional que seja especializado em investimento imobiliário. Eu, por exemplo, sou um corretor que sou focado nesse mercado. Então faz com que eu tenha uma visão mais abrangente e mais focada para esse tipo de cliente, né? Para você que é investidor. Quando você chega buscando um imóvel para investimento, eu consigo analisar a sua carteira de investimento, qual o teu perfil de investimento atual no mercado, seja financeiro, né, de renda fixa, renda variável, e está querendo trazer uma parcela dessa tua carteira para o mercado imobiliário. Então a gente consegue realmente fazer uma análise completa, caso a caso. Então buscar um profissional que seja realmente especializado, buscar nele informações de investimento, não só do mercado imobiliário, mas do mercado em geral de investimento, faz com que você se assegure de que está buscando informações num profissional que vai trazer essa linguagem para você, que vai trazer um imóvel que vai suprir a tua necessidade de investimento. Chegamos ao fim desse passo a passo, mas isso é só o começo dos cuidados que você tem que ter, das análises que você tem que fazer quando se fala de investimento imobiliário. Eu tenho um convite muito bacana para te fazer. No botão abaixo, né, você vai clicar e você vai entrar em um grupo no WhatsApp que se chama Clube do Investidor Imobiliário. E lá eu vou trazer sempre conteúdos sobre o mercado de Fortaleza, principalmente quando a gente fala de investimentos em imóveis compactos. Eu vou estar trazendo lá conteúdos, a gente vai poder ter uma troca mais próxima, você vai ter acesso ao meu contato pessoal. Eu trabalho nesse mercado, viabilizando investimentos em Fortaleza, então a gente vai conseguir ter essa troca mais rica. Mas além disso, eu vou marcar lá com um grupo de investidores como você, uma aula mais densa, mais completa, com mais detalhes, também de forma gratuita, tá? Mas isso eu vou fazer de forma ao vivo com você. Eu quero conversar com você, eu quero entender qual é a tua demanda, eu quero entender qual é a tua dúvida, para conseguir trazer o melhor conteúdo possível. Então clica nesse link, né? Ele vai te redirecionar para um grupo no WhatsApp. E lá a gente vai poder ter esse contato mais próximo. Eu vou trazer conteúdos
gratuitos e de alto valor para que você consiga passar por essa jornada da melhor forma possível e tendo uma assessoria realmente especializada em investimento imobiliário. Então clica agora e não perde essa oportunidade.